Salve, salve, meu caro amigo flamenguista. Eu tava aqui pesquisando as principais informações relacionadas ao Flamengo e eu me deparei com uma notícia importante na atualização do caso do Paquetá. Eu vou ler aqui a informação pra você ter uma noção. Se liga só. Lucas Paquetá no Flamengo entende que houve um avanço na negociação com o West Ham e não recusa. Os clubes chegaram a um acordo pelo valor de 40 milhões de euros, cerca de 252 milhões de reais. Mas ainda falta detalhes importantes na negociação, pendências a serem superadas. O valor fixo e bônus que o West Ham quer, um valor fixo, ou seja, menos bônus. Momentos de saída, o clube inglês gostaria que Lucas Paquetá ficasse até maio, como forma de pagamento. O West Ham pede um valor maior à vista do que oferecido pelo Flamengo. Então o Flamengo entende que falta muitos detalhes para poder fechar essa questão com o West Ham. Cara, eu sinceramente fico me perguntando se o valor que o Flamengo está pagando por Lucas Paquetá é um valor justo, porque 40 milhões de euros, cerca de 252 milhões de reais, é muito dinheiro, meu caro amigo. É uma grana que não sai todo dia assim não, entendeu? Assim, tudo bem que o Flamengo divulgou recentemente um balanço mostrando que financeiramente o clube está muito bem, obrigado. Foram cerca de 209 milhões de euros em um ano só. O Flamengo está no patamar de clubes da Premier League. Ou seja, essa transação que o Flamengo está fazendo, por mais que seja complexa, por mais que seja algo assim, para nível de futebol brasileiro, algo nossa, que doideira, é uma transação comum se a gente for levar para dentro de times que estão disputando a Premier League. É claro que tem todo o fator que lá nós estamos falando de um time que recebe em euro, é um clube que está inserido no futebol europeu, onde que a estrutura é bizarramente organizada, né? Não é essa bagunça que acontece no futebol brasileiro, não é essa bagunça. Então, pagar esse valor por Lucas Paquetá parece ser algo fora da realidade. Eu acho um valor muito alto de fato, porém, entretanto, contudo, todavia, a gente vê que Lucas Paquetá é um jogador também fora da curva. O Lucas Paquetá é um jogador que fez o West Ham lá ganhar um título, né, cara? Depois de muito tempo, o West Ham conseguiu ganhar um título lá. Tudo bem que não é um grande título, mas ganhou alguma coisa. A gente sabe que na Europa é muito disputado, a gente sabe que o nível de futebol na Europa é algo fora do comum, mas a gente entende também que, pagar 250 milhões de euros por um único jogador, 250 milhões de euros, não, 250 milhões de reais, né, 40 milhões de euros, é muito caro. Mas entendo também que o Lucas Paquetá pode agregar muito ao time do Flamengo. Aí eu fico pensando, se o Flamengo conseguiu se destruir o Vasco, foram 31 chutes, sem ter o Lucas Paquetá, sem ter um time organizadinho, imagina quando estiver o time organizado. O Flamengo em si já tem um elenco muito bom, mas pretende se reforçar ainda mais. Eu notei aqui alguns jogadores que está para chegar. O Flamengo ainda estava buscando também a contratação do John Arias, né? Aí eu li aqui no caso que tava até uma especulação que o Flamengo poderia, no caso, negociar o Gonzalo Plata para poder ter a chegada de John Arias. Eu não acho que seja uma boa troca você simplesmente tirar um jogador que já deu certo no clube, é um jogador que joga bem, tudo bem que de vez em quando ele vacila muito, ele dá umas alucinadas e faz umas loucuras, tipo, o jogo tá controlado, do nada ele simplesmente enlouquece e é expulso. Eu entendo que isso aconteceu no passado, mas eu acho que não é uma boa ideia você simplesmente dispensar Gonzalo Plata para poder trazer John Arias, porque se você for parar para observar, não é aquela diferença gritante de futebol não. O John Arias é um bom jogador, mas o Gonzalo Plata também é um bom jogador. Então há rumores aqui, o Flamengo não está negociando a saída de Gonzalo Plata para trazer John Arias. Sobre o colombiano, o clube mantém a postura de não fazer movimentos antes do fechamento da janela europeia, dia 3 de fevereiro, esperando que as opções do jogador exterior diminuam para facilitar a possível investida. Ou seja, o Flamengo está esperando esfriar a questão de John Arias, por exemplo, e para outros clubes, quem sabe até para outro país que não seja o Brasil. Um clube que estava ali disputando com o Flamengo para poder levar o John Arias era o Palmeiras, no caso. Então o Palmeiras também tem esse interesse de levar o John Arias para o time, mas a gente sabe que o Palmeiras também já gastou muito dinheiro. O Palmeiras já gastou muito dinheiro e não ganharam absolutamente nada. Mas assim, é um clube estruturado, assim como o Flamengo, e tem muita grana para gastar. A gente sabe disso também. Mas eu fico pensando, se você tirar o John Arias, você trazer o John Arias para dispensar o Gonzalo Plata, na minha visão não vale a pena. Porque por mais que o Gonzalo Plata, igual eu falei, ele é um jogador de fato que às vezes dá essa alucinada e
simplesmente faz umas loucuras de ser expulso com o jogo controlado, ainda assim é um bom jogador. É um jogador que agrega muito o time, é um jogador de velocidade, que tem um drible, é um jogador que não é tão fácil de se encontrar. É um jogador que não é tão fácil de se encontrar. Então, por esse motivo, acho que você simplesmente fazer essa troca não vale a pena, principalmente para poder trazer um jogador que não vai certeza que vai dar certo no clube. Por mais que a gente já viu que, de fato, John Arias é sim um jogador bom. A gente viu que ele carregava o Fluminense em diversas situações, mas você simplesmente fazer essa troca, eu não acho que vale muito a pena, meu caro amigo, sinceramente. Falando agora de um jogador muito importante para a torcida, que a torcida abraçou muito e gosta muito desse jogador, é o Saul. O Saul fez uma cirurgia e recentemente está se recuperando dessa cirurgia, e ao que tudo indica, o jogador ficará de repouso por 2 a 3 meses sem poder fazer atividade, no caso, vai voltar gradualmente, que seja recuperado nesse período de 2 a 3 meses. A gente sabe que cirurgia sim é um negócio complexo, principalmente cirurgia no joelho, a gente sabe que é uma parada que demora bastante tempo, e a gente sabe que o Saul é um jogador importante que chegou no Flamengo e agregou muito. Então a gente torce para que ele volte logo e para poder agregar muito, porque a gente sabe que o Flamengo precisa muito dos seus volantes. A gente tem 3 volantes atualmente, né, que é o Pulgar, a gente tem o Jorginho, que são os 2 titulares, tem o Nico De La Cruz e tem o Alan, que não sabe se vai ou se fica, e o De La Cruz também eu falei 3, né, mas no caso são 2 mesmo, porque o De La Cruz também a gente nunca sabe se ele vai poder jogar ou não. Mas que Felipe Luiz diz que conta com o De La Cruz pro elenco. A gente sabe que o jogador, né, não joga, machuca rápido, tá quebrado, tá sempre quebrado, então fica muito difícil contar com o jogador, principalmente para temporada tão longa igual tem o Flamengo. Uma temporada muito difícil, e a gente sabe que o Flamengo esse ano, agora falando de planejamento, o Flamengo retornou antes, justamente para poder antecipar essa questão da volta do Flamengo aí pro Carioca, foi para justamente não fazer que o time tivesse mais dificuldade, né? Agora imagina, o Flamengo simplesmente disputando o Carioca e correndo o risco de ser rebaixado ali, isso não seria legal pro time, não seria legal pro elenco, não seria legal para ninguém, na verdade, né, meu caro amigo? Por isso o Flamengo, o BAP pediu para retornar o time principal para poder disputar o Campeonato Carioca, que não era algo que estava planejado. O Felipe Luiz ali provavelmente queria ficar trabalhando até o último minuto com o elenco principal, treinando, passando instruções, recuperando os jogadores, dando aquele descanso, porque a gente sabe que a temporada é desgastante. Então tudo indica que o Flamengo retornou antes, óbvio, foi por esse motivo, para evitar um possível rebaixamento e uma possível dor de cabeça que o Flamengo viria a ter no Campeonato Carioca. E agora o Flamengo vai enfrentar o São Paulo na próxima quarta-feira, mas antes disso pega o Fluminense no domingo pelo Campeonato Carioca. E se vencer o Fluminense, aí provavelmente o Flamengo vai continuar utilizando o time reserva ali, no caso, provavelmente os terceiros jogadores, para poder dar continuidade ao Campeonato Carioca, porque o Flamengo de fato não tem interesse em ganhar o Campeonato Carioca. O Flamengo vai disputar o Campeonato Carioca como se fosse uma pré-temporada, aqueles títulos de pré-temporada lá que você vai disputar lá nos Estados Unidos. E se ganhar, ganhou. Com o terceiro reserva ali, provavelmente o Arrascaeta não vai jogar tão cedo. Arrascaeta, Jorginho não jogue talvez no Fla-Flu. Alguns jogadores vão entrando aos poucos para poder fazer 15 minutos, 20 minutos, porque a gente sabe que o risco de lesionar no início de pré-temporada também é muito grande devido à falta de condicionamento físico que alguns jogadores ainda não têm, né? Então é por esse motivo que o Flamengo ainda vai utilizar um time bem mesclado no decorrer desses jogos, e a gente vai ter que se acostumar a ver seu elenco principal somente daqui a alguns meses no Campeonato Brasileiro, nas principais competições, que é o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores, meu caro amigo. Aí sim a gente vai ver o time de fato, aquele time com cara de Flamengo que a gente quer ver com o elenco que o Flamengo tem. E ainda tá se reforçando, então vai ficar ainda mais forte. E essas são as notícias do Flamengo que nós tivemos para hoje, na sexta-feira. Se inscreve aí no canal, deixa seu like para poder ficar por dentro de tudo que acontece relacionado ao Flamengo. E eu venho aqui gravar mais vídeos assim que tiver mais informações relacionadas ao seu time, o time que você gosta, que é o Mengão. Beleza, meu caro amigo? No mais, te vejo no próximo vídeo. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência e tchau!